Olá, queridas virtuosas, estamos aqui em mais uma quinta-feira e o nosso programa de hoje tem uma convidada bem especial, Larissa Ferraro. Que prazer tê-la conosco, Larissa. Muito obrigada, Fernando. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. E aqui a gente faz um programa voltado para o público feminino, né? Embora a gente já sabe que tem alguns virtuosos que nos assistem. Mas o tema de hoje é falar sobre a auxiliadora, né? Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, né? O que significa ser uma auxiliadora? Legal, eu achei bom você colocar assim essa informação, quando a gente olha para as escrituras, porque às vezes existe uma tentativa de explicar coisas que a Bíblia fala sem ir para a Bíblia, e aí sempre vai ficar faltando alguma coisa. E quando a gente vai para a Bíblia, né, quando surge o termo auxiliadora, ele vai surgir em Gênesis 2:18, mas aconteceram algumas coisas antes disso. No capítulo 1, Deus vai falar da sua criação, como que ele criou os céus, a terra, os animais, e ele cria os homens. E aí não só homens no sentido masculino, macho, mas ele cria a humanidade. E aí em Gênesis 1, do 26 ao 28, diz assim a palavra de Deus. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, no capítulo 1 de Gênesis, nós temos um relato geral da criação. E aí, o que Deus fala pra gente? Que ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, aqui nós temos a informação que homem e mulher foram criados com o mesmo valor. Os dois foram criados para ser imagem e semelhança de Deus. Isso não tem diferença. Quando a gente vai mais para frente, vai para o capítulo 2, aí a Bíblia vai esmiuçar essa criação. E aí ela vai falar como foi a criação do homem e como foi a criação da mulher. Então, começa falando da criação do homem, fala que Deus tomou o homem para cuidar do jardim, cultivar e guardar o jardim. Então, a gente vê que isso aqui, Eva não estava aqui ainda, e Deus deu essa orientação para Adão e colocou o trabalho para ele fazer. Em seguida, a partir do verso 18, nós temos a formação da mulher. Então, o verso 18 vai dizer, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, quando Deus olha tudo que ele tinha criado, tudo era bom, mas tinha uma coisa que não era, o fato do homem estar só. Então, ele fala, não, eu vou criar alguém para auxiliar o homem no cuidado do mundo, do jardim, para ser alguém que complemente o homem em ser a minha imagem e semelhança. Então ele cria a mulher, sendo essa auxiliadora semelhante ao homem. Ele tinha criado os animais em pares, macho e fêmea. Macho e fêmea. Tinha o leão e a leoa. Tinha o elefante, a elefoa, elefanta. Enfim, tinha homem e mulher. Mas para o homem não tinha alguém que fosse correspondente. Então ele cria a mulher. E aí a gente vai ver que ele cria a mulher como o auxílio para o homem, e aí a gente já começa a entrar na função. Homem e mulher são iguais em valores, mas têm funções diferentes. Deus criou o homem primeiro, colocou para cuidar, para prover, para proteger, e aí ele cria a mulher para auxiliar. Mas aí a gente já vê começa uma divisão de tarefas, né? Então, é daí que vem a mulher como auxiliadora na criação de Deus. E com a definição bíblica, né, do que é a auxiliadora, como é que ela tem sido mal compreendida e até distorcida, né, pela nossa sociedade? Verdade, isso é verdade. O que a gente vê muito comum as pessoas acreditarem? Que a mulher como auxiliadora, isso seria diminuir a mulher. A mulher teria um valor inferior, porque ela é a auxiliadora, ela é quem ajuda. Mas, Fernando, eu te pergunto,
quem está em melhor posição? Quem ajuda ou quem precisa de ajuda? Quem ajuda. Né? Se eu ajudo é porque eu tenho algo a oferecer que aquela pessoa que precisa de ajuda não tem. E, de fato, Deus fez homens e mulheres de maneira diferentes e complementares. A criação da mulher como auxiliadora é porque o homem precisava de um auxílio. E para quem é casado sabe muito bem, né? Você sai de casa ali, seu marido viaja. Aí você toca as coisas da casa tranquilamente, os filhos ficam em ordem, eles são alimentados, tudo funciona bem. Você até, às vezes, ficou até um pouco aliviado, porque você dorme ali toda despassada na cama, sozinho, tudo corre bem. Você viaja. Dia 1 de viagem. E tem um homem aqui que já tá assim, ó. O que acontece? Seu marido liga desesperado. Aonde é que fica o açúcar? Aonde tem copo nessa casa? Como é que eu faço para ligar essa máquina? Não funciona comigo. Não é assim? Então, o homem, ele precisa desse auxílio da esposa, né? E eu não tô falando aqui para desmerecer os homens, mas é porque é uma realidade. O homem precisa de um auxílio, por isso que Deus criou a mulher com virtudes diferentes para auxiliar o seu marido, né? Só que, como em geral as pessoas veem isso de uma maneira a diminuir, não, a mulher é inferior porque não, de forma nenhuma. O próprio termo usado para esposa como auxiliadora, mulher como auxiliadora, é exatamente o mesmo termo usado para descrever Deus. Vários salmos vão dizer que Deus é o nosso auxílio. É a mesma palavra. O auxílio que Deus nos dá é a mesma palavra que é usada para a esposa como auxiliadora. E quando Jesus, né, diz que ele volta para o Pai, ele vai deixar um auxiliador, que é o Espírito Santo. Então, para mim, Fernanda, é uma honra ser chamada de auxiliadora, porque o Espírito Santo, ele é o auxiliador. Exatamente. Então, eu ser igualada, né, ter que refletir a imagem desse auxiliador. Perfeito. É privilégio. Com certeza, é uma honra a gente poder ajudar. O nosso papel, ele é fundamental de auxílio, de ajuda. Isso nada diminui a mulher, pelo contrário. Eu acho, às vezes, Larissa, é porque as pessoas pegam um contexto bíblico e, de repente, querem explicar até dentro de uma perspectiva trabalhista, né? Eu tenho um patrão e eu tenho aquele que auxilia o patrão, que é menor que o patrão. Né? Então, essas distorções, né, de você pegar algo, como você muito bem colocou, que a Bíblia explica e ela se explica, né? Não precisa de explicações extras, e colocar num contexto diferente é o que traz as complicações. Por né? trás disso tem uma série de fatores que não cabe a nós entrarmos aqui, né? Mas alguns ismos. Né? Com certeza. Então tem esses ismos que são os bichinhos assim que eles gostam de corroer a verdade, né? Então, quais os maiores desafios, Larissa, que você vê em hoje nós vivermos esse papel de auxiliadora? O maior de todos os desafios, ele está dentro de nós, né? Paulo falava, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu acabo fazendo. E aí ele falava que dentro dele ele percebia uma luta constante, né? E ele fala isso em Romanos, em Gálatas ele vai falar a mesma coisa sobre a guerra entre a carne e o espírito. Então o nosso maior problema é porque nós temos uma rebeldia inata. Dentro do nosso coração ainda habita o pecado. Então esse é o maior desafio. Não são as coisas externas. As coisas externas, elas têm o seu papel, né? Contribuem até, né? Isso. A Bíblia vai falar que nós lutamos contra a carne, o mundo, né? E o diabo. Então, esses são nossos 3 grandes inimigos em qualquer assunto. A carne está dentro de nós. O mundo vai fazer o que é próprio do mundo, vai defender as ideias que é própria dele mesmo. Mas a nossa carne, ela gosta das ideias do mundo. O que eu prefiro? Eu prefiro, assim, que ser aquela que está em destaque, que aparece, que, né, eu quero estar sempre na frente das outras pessoas. Mas o que Deus me fala? Não, o contrário. O que Jesus fez? Ele, sendo Deus, se humilhou ao ponto de vir como um servo para cá. Então, a lógica do reino de Deus é diferente, né? Então, a gente luta contra esses 3 inimigos. O nosso pecado, o mundo e o diabo. O diabo também tem ali a sua
influência. Claro que ele não é mais forte do que Deus, então a gente não tem que temer isso, mas a gente tem que ter consciência que nós lutamos contra essas 3 coisas. E essa auxiliadora, ela vive numa sociedade, ela não vive só em casa. E como é que ela pode exercer esse auxílio no corpo de Cristo? Servindo, né? Servindo. É uma honra servir. Eu acho que esse é um outro termo que foi muito deturpada também pelos ismos, esses monstros chamados ismos. E a ideia de que servir, trabalhar seria algo ruim, algo inferior. E pelo contrário, Jesus veio como o servo. Ele mesmo fala, né, que os governantes lideram de uma maneira a oprimir, mas ele falando para os seus servos, para vocês não deveria ser assim. Aquele que quer liderar, seja como que serve. O último ensinamento que Jesus deu antes de ser crucificado, ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele falou, o discípulo não é maior do que o seu mestre. Eu vos dei o exemplo para que vocês sigam e vocês vão ser felizes, ou seja, bem-aventurados quando vocês fizerem isso. Então, o nosso papel de auxílio, ele é um papel de servir. Servir quem? Como? Mas e se eu não tenho um ministério formal na igreja? Não precisa de ministério formal. Claro, a gente precisa servir a igreja. Não é que a gente não precisa de um ministério, a gente precisa servir a igreja. Mas nós podemos servir mesmo que não seja em um ministério formal. A gente tá aqui conversando, aí eu vejo pessoas ao meu redor, eu posso oferecer uma água para elas, eu posso abrir a porta para elas, eu posso conversar, perguntar se elas estão bem. Tudo isso é servir, né? Tudo isso, quando eu me importo com o bem do outro e fazer algo para que eu promova a alegria do outro, eu ajude o outro a crescer, tudo isso é serviço. E esse deve ser o coração da mulher auxiliadora. Não procurar aquilo que é de destaque, como você colocou, né? Porque esse local de destaque, inclusive, às vezes a gente busca não só lá fora, mas dentro, né, da nossa própria igreja, né? E, Larissa, algo que a gente percebe também, e que estávamos até comentando antes da gravação, é a questão da submissão, que ela também é muito mal compreendida, e ao longo do tempo veio se corrompendo essa questão da submissão, mas não é uma submissão qualquer, a gente está falando de submissão bíblica, né? E a gente vive em uma sociedade onde as mulheres, elas estão crescendo no campo do trabalho, elas estão crescendo no campo teológico também, e são mulheres às vezes que tem uma personalidade forte, né, e que sobrepõe a essa submissão. Existe um equilíbrio entre a submissão bíblica e essa personalidade assim tão marcante que algumas mulheres têm. O que a gente pode dizer? O que Larissa Ferraro pode dizer para essas mulheres que estão aí nessa luta? Fernanda, sabe qual é o equilíbrio entre personalidade e submissão? É quando a submissão bíblica sobe em cima da personalidade e esmaga ela. Esse é o equilíbrio. Por que eu tô dizendo isso, né? Porque existem mulheres que têm uma personalidade mais extrovertida, são mais comunicativas, têm características de liderança. Mas isso é natural, Deus me deu. Sim, ótimo. E mulheres podem liderar outras mulheres. Quando a gente vê a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que tem servas, ela lidera, ela ensina, ela faz isso em relação a outras mulheres. E o que deve acontecer? Se eu tenho essa personalidade de liderança e ela está fazendo com que eu queira passar por cima dos homens, eu preciso sufocá-la. Jesus disse em Mateus 5 que se o meu olho me faz pecar, é melhor eu arrancar o meu olho e jogar fora e ir para o céu do que continuar obedecendo o meu olho e perecer no inferno. Se o meu braço faz pecar, a mesma coisa. Então, o que Jesus está falando ali? Ele está nos instruindo a uma amputação radical, ou seja, tire da sua vida qualquer coisa que te impeça de obedecer a Deus. Nem que essa coisa seja um pedaço do seu corpo. A minha personalidade, já nasci assim. É um pedaço seu, tá te fazendo pecar? Arranca e joga fora.
E aí a gente vai precisar de auxílio. Aí a forma de fazer isso, aí já é outro episódio de podcast, né? Pra gente, fica a dica aí, né? Fica a dica e a gente já tá aqui ligado, a gente vai chamar de novo, né? Ela já deu a deixa. É porque não é uma coisa fácil. Eu sei disso porque eu tenho minhas lutas também, não é uma coisa fácil. Mas qual é o fato? A gente tem que fazer morrer a nossa carne pecaminosa se a gente tá desobedecendo a palavra por conta disso. Então, eu posso assumir uma posição de liderança, né? Como é que é isso na prática numa igreja? Eu sou líder, vamos supor, do Ministério de Mulheres, sou líder do Ministério de Aconselhamento, coisas do tipo. Mas a partir de um momento que eu tenho o meu pastor, que é o líder principal da igreja, existe uma hierarquia. E aí meu pastor fala alguma coisa, olha, isso aqui eu não quero que seja feito. Por mais que eu ache que deveria ser feito, se eu quero obedecer a Deus, que vem acima do meu pastor, eu vou me submeter à liderança do meu pastor. Se ele disse que o limite é aqui, eu não vou passar por cima dele. Mesmo que eu ache que ele não está certo. O que é a submissão? É essa disposição de coração de eu me colocar embaixo da proteção das lideranças que Deus colocou na minha vida. Então, eu escolho obedecer a Deus, em vez de obedecer ao meu coração. Mas a inclinação, muitas vezes, né, tá para obedecer o coração. E ainda dentro dessa questão da submissão, Larissa, vamos aqui para um estudo de caso. Certo. Uma mulher, né, existe uma determinada família, o homem, ele perde o emprego, o homem que é o provedor, né, que é o líder da família, ele perde o emprego e a mulher passa a trazer o sustento ali para aquela família. Essa mulher, ela passa a ser a provedora? Ela está temporariamente provendo, né? Ou às vezes até a gente está falando temporariamente, mas a gente tem que entender que o mundo real, ele traz situações desafiadoras. Vamos piorar um pouco essa situação. Imagina que esse homem, ele se torna inválido. Ele sofre um acidente e ele se torna inválido na sua casa e essa esposa vai passar a precisar trabalhar para pagar as contas da casa e sustentar o seu marido de uma forma permanente. Mesmo que isso aconteça, isso não invalida o que Deus determinou na sua palavra. O fato do homem ser o líder não é uma coisa que, depois que eles casam, aí eles vão organizar quem toma a frente. Não. Deus determinou que o marido é o cabeça da família e que os homens deveriam ser os líderes da igreja. Então, isso é uma coisa que a Bíblia instrui. Isso não está relacionado a questões culturais, nada disso. Quando Paulo foi defender essa ideia, ele falou, por que é assim? Porque primeiro veio Adão, depois veio Eva. E, então, assim, ele dá a ordem da criação como razão para liderança e submissão. Tem nada a ver com o contexto da época. Tem muita gente que quer defender, não, mas não era assim, porque na época de Paulo existiam... Não é isso, porque o próprio Paulo, quando vai justificar, ele diz, não, por que isso acontece? Porque Deus criou primeiro o homem. Então, Deus deu esse papel para o homem. Então, se ele tem as capacidades, é claro que a gente tem que levar em consideração nesse exemplo que eu criei, que esse homem não está em coma. E se ele estiver em coma, ele não tem capacidade de tomar decisões, né? Eu criei um cenário tão, tão difícil, né? Que se o homem estiver em coma, ele não tem essa capacidade. Mas imagina que ele não consegue trabalhar, mas ele está dentro de casa ainda. Então, ele vai continuar sendo o líder da família. Ele vai continuar sendo aquele que vai dar a última palavra em relação ao rumo que a família vai seguir. E aí a mulher vai ter desafios grandes. Por quê? Por conta do coração. Os 3 inimigos que eu já falei. O pecado, o mundo e o diabo. Mas o pecado vai estar dentro dela. E aí qual pode ser uma grande tentação? Quem paga manda. Sou eu que estou trazendo dinheiro para dentro, então as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. E aí ela vai estar em desobediência ao Senhor, se ela estiver tomando as rédeas dessa forma, né? Invalidando o seu marido, desconsiderando o seu marido, humilhando às vezes o seu marido, né? Então, são lutas que vão acontecer quando tem esse papel.
E pior, né, que isso pode até se perpetuar porque os filhos que estão ali dentro daquele contexto, eles vão aprendendo errado e vão replicar. Exatamente. Né, aquela cultura ali daquela forma, totalmente distantes da palavra de Deus, né? E um outro contexto que a gente vê também, Larissa, são que hoje existem muitas mulheres influenciadoras, não utilizando as redes sociais, e isso a gente também está fazendo aqui, não há mal nenhum. Mas assim, uma mulher cristã, ela pode influenciar a sua sociedade sem perder a sua identidade. Eu acredito, cristã, né? Eu acredito que é exatamente quando ela abraça essa identidade em Cristo que ela realmente influencia. As pessoas que são influenciadoras são pessoas que têm seus valores muito bem definidos e os abraçam. Pessoas que são levadas por todo tipo de doutrina, então uma hora é uma coisa, outra hora é outra, aquela pessoa que uma hora ela quer agradar um povo, depois ela quer agradar outro. Não são essas pessoas que influenciam. Elas podem até ter muitos seguidores no Instagram, mas as pessoas que realmente influenciam o mundo, influenciam a sociedade, são pessoas que têm os seus valores muito bem firmados. Mas também são as pessoas mais odiadas. Porque quando a gente abraça um caminho, a verdade, automaticamente as pessoas que estão seguindo para o outro lado, nós vamos incomodá-las. E algumas vão passar a nos odiar até. Mas nós vamos conseguir influenciar quando nós abraçarmos, quando nós tivermos a certeza dos nossos valores e da nossa identidade em Cristo. O que significa isso? Ser uma nova criatura em Cristo. E a gente vive assim. Isso é uma maneira muito, muito forte de influenciar, eu acredito. E assim, Larissa, sem querer reduzir a auxiliadora a comportamentos bons, a boa menina, a boa cristã, né? Sem querer reduzi-la a isso, né? Mas quais são as características que uma auxiliadora deve buscar desenvolver? Eu creio que a humildade, né? A humildade, quando a gente busca os lugares de destaque, a gente vai estar buscando aplausos, né? E a gente não consegue servir quando a gente está buscando os aplausos, né? A gente quer que tudo gire ao nosso redor. Então, a humildade, certamente, e a santidade, né? A santidade, a busca por uma separação das coisas que o Senhor não aprova. Então, essas são coisas importantes para que a gente possa auxiliar, promover da forma correta as pessoas, né? Porque esse auxílio é você promover, é você edificar, em vez de você falar mal, fofocar, você edifica, você fala bem. Em vez de você criticar, você vai lá e ajuda a melhorar as coisas. Então, a auxiliadora, ela é essa mulher que promove, né? Então, eu creio que são esses pontos. E quando você olha, como você colocou a mulher do Provérbios 31, que nem nominada foi, né? Ninguém sabe o nome dessa mulher, e às vezes algumas pessoas que veem a dificuldade que é realmente da gente subjugar o nosso coração, que é uma fábricazinha de ídolos, né? E subjugar o nosso coração, a Bíblia, dizem que aquela mulher é um modelo que não tem como ser seguido, né? Não pode ser referência, até porque ela é uma mulher que não existiu, ela é uma como é que a gente pode dizer? Uma alegoria, né? Para ilustrar um modelo, né? De mulher. E acabam desviando e se corrompendo por coisas do mundo que são bem mais fáceis, muito mais fáceis, né? De você praticar e de você reverberar alguns comportamentos que você vai receber diversos likes, mas em compensação você vai estar totalmente afastado das Sagradas Escrituras, de auxiliadora idônea. Sim. Foi tempo, né? Faz tempo que não é, se é que um dia foi. Então, para essas mulheres, né, da nossa sociedade que desejam crescer no papel de uma mulher auxiliadora, qual é a mensagem que você pode deixar, Larissa, para as nossas virtuosas? Eu creio que vale a pena comentar sobre a questão da mulher de Provérbios 31, né? Porque existe verdade em tudo que você falou. Ela não foi uma mulher real, ela é ela é um modelo, né? Ela
ela fecha o livro de Provérbios, então ela seria a personificação da sabedoria, a gente, na leitura do livro de Provérbios. Porém, ela está na palavra de Deus e ela é uma mulher que é uma referência. Então, uma coisa não anula o outro. Não é porque ela é ali um modelo que ela não deve ser buscada. Pelo contrário, se ela é um modelo, ela deve ser perseguida assim como um modelo. Não em tarefas específicas, pontuais, que faziam parte de uma cultura de mais de 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Não tipo, eu tenho que acordar quando tá escuro e tenho que saber costurar, senão eu não sou virtuosa. Não, mas olhar para as características dessa mulher como as características do caráter dessa mulher. Isso sim deve ser imitado. E o que fecha ali é que a beleza é vã, a formosura, elas vão passar, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E isso vem como um fechamento do livro de Provérbios, que começou dizendo que o caminho da sabedoria é o princípio, é o temor do Senhor. Então nós sim devemos buscar nos inspirar nessa mulher. Ela deveria ser a nossa influencer maior, né? O nosso exemplo maior, ela que nós deveríamos seguir. E o que eu digo para vocês, minhas irmãs, não busquem aplauso desse mundo, não busquem, porque eu vou dizer para vocês, se você, e aí eu vou ser aqui bem pesada, se você postar uma foto pelada, você vai ter 250.000 likes. Você vai estar humilhando o Deus que te salvou. Humilhando, você vai estar envergonhando o nome dele. Mas você vai ter likes. Se você fizer muitas coisas que desagradam a Deus, elas vão chamar a atenção e você vai viralizar, seu vídeo vai alcançar aí lugares que você não sabia nem que existia na face da terra. Mas será que esses comportamentos glorificam a Deus? Então não busque glorificar o Senhor. E aí, para quem usa o Instagram para compartilhar coisas do Senhor, você vai perceber que quando você posta uma foto nada a ver, você às vezes tem vários aplausos. E quando você posta a palavra de Deus, o Instagram muitas vezes vai te boicotar, não vai mostrar. Eu sei disso por experiência própria. Tenho 30 e não sei quantos mil seguidores. Tem hora que o Instagram reduz as minhas visualizações para 200, 300 pessoas. Aí vai ver o que eu tô falando? Tô falando da palavra de Deus. Né? E aí ele corta, as pessoas não aplaudem. Então, assim, não vamos buscar o aplauso das pessoas. Vamos buscar glorificar a Deus. É isso que a gente deveria fazer em tudo na nossa vida. Usar as ferramentas digitais hoje, né, para alcançar, para levar a palavra de Deus, não como algo que vai lhe satisfazer. Isso. Né? Até porque a nossa satisfação ela está em Deus. Amém. E é muito rápido, né? Às vezes você posta ali um negócio e você vê, nossa, tem não sei quantos likes aqui, as pessoas estão gostando. Amanhã, ninguém lembra mais. Já passou aquilo ali. E aí, se você vive pra isso, você vai estar todo dia ali querendo buscar fazer alguma coisa para as pessoas aplaudirem, isso não tem fim. Fica no looping eterno ali, né? Larissa, a gente vai abrir agora o microfone para ti. Legal, ótimo. Então vou compartilhar com vocês. Eu tenho um curso online chamado Esposa Segundo o Coração de Deus, onde eu ensino tudo o que o Senhor me ensinou ao longo desses meus 23 anos de casado e 14 de convertida. Então eu tanto andei ali pelo vale da sombra da morte sem o Senhor no meu casamento, quanto quando Ele me salvou, as coisas mudaram completamente. E eu venho aprendendo muitas coisas com o Senhor e criei esse curso para ajudar outras pessoas. Também eu estou lançando agora em 2025 um livro novo chamado Mulher Sábia Edifica. E esse é baseado exatamente nas coisas que a gente está falando aqui. É um livro de devocional de 31 dias em provérbios para as esposas. Então, cada dia é um provérbio, é um versículo de um capítulo de provérbio e aplicado ao casamento. Então, vai sair o ano que vem. Meninas, agora a gente não tem mais nenhuma desculpa para não sermos auxiliadoras idôneas. Isso aí. Né? Então, não falta palavra, né? As Sagradas Escrituras, a gente tem física, tem no celular, tem podcasts, né? Você pode ouvir. Então, não tem para onde fugir. E literatura boa, né? Que nos auxiliam nesse processo, né?
da busca, né, de desenvolver essa mulher virtuosa, essa mulher auxiliadora idônea, não falta, né? Então, 2026, é 2026? 25. Ó, 2025 tá batendo na porta, gente, ó, pouco tempo, né? Então, e ela vai voltar aqui pra ela fazer a abertura aqui, a gente vai negociar isso, hein, Larissa? Nós agradecemos, Larissa, sua participação, a gente sabemos bem que é a primeira de muitas. Eu acredito que o conteúdo de hoje vai edificar bastante, edificou primeiramente a mim, eu tenho certeza que as nossas irmãs virtuosas também foram bastante edificadas, né, com a sua palavra, com a sua doçura, a maneira muito prática, né, e assertiva de trazer a palavra de Deus sem rodeios, né, e muito prático, com exemplos práticos até. Eu agradeço vocês também, para mim foi uma honra participar com vocês.